Boa noite a todos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, sejam com todos os irmãos, amém? Muito bom estar na casa do Senhor, mais um domingo para louvar e bendizer ao nome dEle. Eu gostaria hoje de compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, que está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 3, os versículos de 1 a 6. Meus irmãos, todos os nossos convidados dessa noite se sintam muito bem-vindos, em nome de Jesus. É um prazer ter você aqui conosco. Nossos cultos, nossos serviços sempre são às quartas-feiras, às 20 horas, domingo de manhã, Escola Bíblica Dinâmica, às 10 horas, culto de celebração, e às 18 horas, o segundo culto de celebração, tá joia? Todos vocês são convidados a estarem conosco. No próximo domingo de manhã, teremos aqui um novo grupo de batizandos, né? Batizamos 6 pessoas em agosto e estaremos, com a graça de Deus, batizando mais 5 pessoas agora no próximo domingo. Esses irmãos professaram a sua pública profissão de fé na manhã de hoje e estarão descendo as águas do batismo aqui na igreja no próximo domingo. E no próximo domingo à noite também estaremos comemorando o Dia da Bíblia, que é o segundo domingo de dezembro, e o aniversário de 46 anos de Igreja Batista no Guará 2. Então todos estão convidados a estar conosco. Não esquecendo que dia 19 será a nossa cantata de Natal, uma cantata belíssima, e todos convidem pessoas para que possam estar aqui ouvindo a boa nova do Senhor. Amém? A reflexão de hoje ela tem por título Abrir Caminhos. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 3, dos versículos de 1 a 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. No ano 15º do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, vice-rei da Galiléia, e seu irmão Filipe, vice-rei da Itureia e da Traconite, e Lisânia, vice-rei de Abiline, sob o sumo sacerdócio de Anás e Caifás, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. A palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Repito, e ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías. Uma voz grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, aplanai suas veredas, os vales serão aterrados, os montes e colinas serão abaixados, os caminhos tortuosos serão transformados em retas, e os escabrosos serão nivelados, e todos verão a salvação de Deus. E todos verão a salvação de Deus. Oremos. Pai de amor, de graça e de muita bondade, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui nesta noite, para bendizer o Senhor, para falar contigo e para ouvir o Senhor falar conosco. Para isso, Senhor, pedimos ao Senhor, que o Senhor possa levar cativa a mente de cada um de nós ao Teu trono, ao Senhor, e que possamos estar em sintonia e ouvindo somente a Tua voz, e que toda outra voz que não seja a voz do Teu Espírito Santo se cale nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, nos torna homens e mulheres equilibrados, ajustados pelo Teu Santo Espírito, e que possamos preparar caminhos para o Senhor. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos no segundo domingo do Advento, período que toda a cristandade está refletindo, está peregrinando e nos levando ao Natal. O Natal que é o nascimento do Senhor Jesus, do Messias prometido, que ocorreu há mais de 2000 anos atrás. Agora, não estamos mais esperando uma criança nascer, o Senhor nascer numa fragilidade de um bebê. Mas, na verdade, nesse período de peregrinação do Advento, nós estamos a esperar, desejosos, a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou a sua segunda vinda.
e o Senhor virá de modo muito glorioso para resgatar a sua igreja, resgatar o seu povo. Então, este período de advento é um período que todos nós precisamos refletir. Refletir na nossa vocação, refletir no nosso chamado, ter uma boa escuta, ter um ouvido aguçado para a voz do Senhor que nos chama nos desertos da vida, que nos chama nas nossas casas, que nos chama em nossas igrejas para vivermos uma espiritualidade contagiante, uma espiritualidade viva. Nós precisamos estar despertos, precisamos estar acordados, precisamos estar antenados, porque a hora vem, Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar dia após dia para a volta de Jesus. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Esta é a mensagem para todos nós. Nós temos aqui uma porção do Evangelho de Lucas. Lucas não foi apóstolo de Jesus, mas foi um discípulo dos apóstolos de Jesus. Ele era gentil, natural de Antioquia, se eu não me engano, e ele conheceu o Senhor Jesus, ele conheceu o Evangelho. Deus fez uma obra grandiosa na vida de Lucas. Lucas foi o autor tanto do Evangelho quanto de Atos dos Apóstolos e fez e contribuiu muito para a igreja e para todos nós. Nós estamos aqui falando, e Lucas está trazendo relevo sobre João Batista, primo de Jesus, aquele que estava preparando o caminho do Messias, aquele que estava proclamando o Evangelho. E eu fico a pensar, Deus, graças a Deus, me deu a oportunidade, e Paulo diz, né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Na verdade, com essa pandemia, algumas portas foram abertas, e com a graça de Deus, eu pude adentrar por essas portas, né? Estou estudando à distância na Universidade Hebraica de Jerusalém, num curso que nós estamos tendo sobre as comunidades de Qumran, ou das comunidades do deserto da Galileia. E é interessante ouvir os professores, os arqueólogos, os entendidos, quando eles trazem à tona uma comunidade que viveu no deserto cerca de 300 anos antes do Senhor Jesus e perdurou também por alguns anos depois de Jesus. Mas não se sabe o que aconteceu com esta comunidade do deserto, ou este povo que vivia no deserto. Em 1947, alguns pastores beduínos estavam ali andando nas montanhas de Qumran, e de repente um resolve, coisa de menino, jogar uma pedra em uma das grutas que ali tinha, e quando ele joga uma pedra, ele ouve que um vaso se quebra. Ele escuta, talvez por causa do silêncio, não muito vento, e por causa do eco que deu a acústica da gruta, e eles resolvem adentrar ali. E eles adentram naquela gruta e eles começam a ver vários potes de barro, de cerâmica. E dentro destes potes de barro existiam inúmeros escritos, inúmeras páginas em papiro de textos de antes do século de Jesus Cristo, de 3 séculos antes, de 2 séculos antes, do período de Jesus Cristo e também do período posterior a Jesus Cristo. E alguns, não entendendo aquela preciosidade, eles sentiram frio e começaram a queimar os papiros, né? Então começaram a queimar aqueles papiros, aquelas coisas, mas foi descoberto pela comunidade de Jerusalém, e eles começaram a resgatar estes papiros, começaram a resgatar e construir e reconstruir todos esses textos da Bíblia, ou que estavam ali em rolos. Muitos dos textos estavam em papel chamado papiro, alguns outros foram escritos em couro de carneiro, e poucos, muito poucos, em um tipo de placa de cobre. Então existem vários escritos, de Isaías, de Lamentações e tantos outros. Estou dizendo isso por quê? Porque foram achados arqueológicos que mostram que uma comunidade viveu. Em um dos platores ali da Judéia, foi descoberto esta comunidade que eram conhecidos como os essênios, ou curanitas, que viviam nessas regiões isolados ou distantes de Jerusalém. Mas o que foi que levou
essas pessoas a viverem a sua espiritualidade, porque o que foi encontrado nestas várias grutas, só em uma gruta foram achados mais de 15.000 fragmentos da Escritura Sagrada. Só em uma das grutas. Só para os irmãos terem uma ideia da riqueza que estava escondida. E o interessante é que todos os cientistas passaram a reconstruir esses papiros, e tudo quanto estava narrado no livro do profeta Isaías está como os de hoje. Não houve nenhuma alteração, não houve nenhuma mudança. Então a palavra permanece, ela permanece. Se os cientistas céticos, que não são cristãos, que não são judeus, estavam esperando ver uma contradição, eles não encontraram nenhum tipo de contradição. Mas aqueles textos de cerca de 300, 400 anos, é o mesmo texto que nós temos hoje em nossas Bíblias. Mas essa comunidade, ela resolveu viver no deserto. Ela saiu de Jerusalém, o centro religioso. Eram pessoas que, segundo os arqueólogos e historiadores, eram pessoas que não coadunavam com o tipo de religião que estava sendo vivenciada, que estava sendo vivida em Jerusalém, que estava sendo praticada pelos sacerdotes do templo, pelos levitas, pelos escribas, pelos doutores, pelas famílias de Jerusalém, ou pelo menos por boa parte delas. Essas pessoas resolveram buscar a sua espiritualidade no deserto. É interessante, porque Deus sempre está a chamar o seu povo de algum lugar para o deserto. Quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus para o deserto. Deus chama Jesus Cristo no início do seu ministério para o deserto. Deus chama Moisés, que estava ali em Midian, Deus o chama para o deserto. Hoje de manhã, compartilhando a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que nos admoesta a não deixarmos de congregar, como é costume de alguns, porque algumas pessoas estão deixando de congregar, e aí eu disse hoje pela manhã, que este não é um problema da pandemia ou do Covid, porque se hoje, em nossos dias, as pessoas deixaram de congregar e estão culpando o Covid, é uma incoerência. Porque muitos estão aí em shows, muitos estão viajando, muitos estão indo em feira, muitos estão indo em shopping, mas não estão vindo na igreja por causa do Covid. O Covid se tornou uma desculpa para alguns irmãos, e alguns estão deixando de congregar, deixando de estar juntos, porque é na igreja, é nesta comunidade da fé, onde praticamos a nossa vocação, o nosso chamado. É aqui que admoestamos uns aos outros, é aqui que consolamos uns aos outros, é aqui que oramos uns pelos outros, é aqui que aprendemos a amar uns aos outros, mesmo quando o outro nos causa dano, pisa nos nossos pés. Nós somos convidados a perdoar, a andar mais uma légua, a perdoar 7 vezes. Mas de tempos em tempos as pessoas estão saindo dos grandes templos ou do centro religioso. E essas pessoas, elas haviam saído. E elas eram conhecidas como os essênios. E não só os essênios estavam vivendo no deserto, existiam também parte dos zelotes que estavam vivendo no deserto. E agora diz o texto que nós acabamos de ler, que João ouviu a palavra de Deus, João ouviu a voz de Deus, filho de Zacarias. Só quero... E Caifás, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, aonde? No deserto. A palavra de Deus foi dirigida a João no deserto. João foi um vocacionado de Deus para exercer o seu ministério no deserto. E João estava praticando a sua espiritualidade, exercendo a sua espiritualidade no deserto. Alguns irmãos hoje estão no deserto da vida. Talvez estão no deserto porque tenham se decepcionado com a teologia do templo,
tenham se decepcionado com a prática religiosa de alguns pastores, de alguns líderes espirituais, e por esse motivo saíram da igreja, saíram do templo, saíram para uma peregrinação no deserto. E no deserto estão querendo desenvolver a sua espiritualidade. Como as pessoas da época de Jesus. E o texto nos diz que João recebeu a palavra de Deus no deserto. Não sabemos nem quando e nem como foi, mas sabemos que certo dia um sacerdote rural, ele recebeu um chamado. E João abandonou todas as suas obrigações como um judeu piedoso, como um judeu praticante. Ele abandonou todas as suas obrigações da sinagoga, todas as suas obrigações do templo, e ele acaba se afastando de Jerusalém. Ele se afasta do centro religioso e ele começa a peregrinar no deserto, nas imediações do Jordão, segundo o texto lido, em busca do silêncio, em busca de uma solidão, em busca de um momento a sós com Deus. Existem momentos em nossas vidas que nós somos chamados ao deserto, nós somos chamados ao silêncio, nós somos chamados à quietude, nós somos chamados à paz, nós somos chamados a um lugar onde não tem muito barulho para ouvir melhor a voz de Deus. E só podemos ouvir a voz de Deus na quietude do nosso coração. Quando o nosso coração, quando a nossa alma está aflita, não temos condições alguma de ouvir a voz de Deus com clareza. Por isso precisamos, em alguns momentos, nos afastar. Estar no deserto, sabendo que no deserto ouviremos a voz de Deus com mais nitidez, que seremos moldados pelo Senhor, mas não podemos nos acostumar com o deserto. No deserto não havia briga sobre o tipo de roupa que se cultuava a Deus. No deserto não chegavam as intrigas de Pilatos, as maquinações de Antipas, as manipulações de Herodes. No deserto não chegavam a teologia dos escribas. Eles não estavam preocupados com aqueles que estavam no deserto. Com os ritos judaicos não chegavam ao deserto. Se lava a mão, se não lava a mão. Se adora em pé, se adora sentado, se é em Jerusalém ou se é na Samaria. Não havia essas intrigas. Não se ouvia o ruído das moedas do templo, dos animais do templo, os animais sendo vendidos com preços absurdos, roubando o pobre. Não havia negociações de proprietários de terra da Galileia. De acordo com o profeta Isaías, o deserto é o melhor lugar para que cada filho e filha de Deus se abra e possa se iniciar a sua conversão. Muitas vezes o Senhor nos leva ao deserto, buscando a conversão de cada um de nós. A palavra de hoje nos chama à conversão. O advento nos chama a uma conversão diária, mudança de vida, mudança de caminho, mudanças de atitudes. É isso que o advento nos prepara. Esta é a mensagem do Evangelho, uma mensagem que nos chama à conversão, a confessar os nossos pecados, reconhecer as nossas mazelas e entregar as nossas vidas ao Senhor. De acordo com o profeta Oséias, é no deserto que Deus ministra, é no deserto que Deus fala ao coração do homem, é no deserto que Deus fala ao coração do seu povo. É possível hoje, é possível em nossos dias escutar a voz do Senhor no deserto? No seu deserto, no deserto que talvez você esteja passando, você tem tido uma boa escuta da voz do Senhor?
Meus irmãos, no deserto só se vive o essencial, o básico. No deserto não te precisa de muita firula, não há lugar para o supérfluo. Ouve-se de verdade e de forma bastante nítida a voz de Deus, as verdades de Deus. No deserto também não há lugar para complacência e autoengano. Quase sempre o deserto vai nos conduzir, vai nos aproximar mais de Deus do que do templo. A cada momento que estamos vivendo essa peregrinação, buscando a nossa espiritualidade de forma genuína, isso vai nos fazer menos religiosos e vai nos fazer mais adoradores, mais achegados a Deus. No deserto, Deus vai nos ensinar a olhar com o outro, olhar para o outro de forma misericordiosa. O Senhor vai nos fazer ser pessoas melhores, porque no deserto há escassez, e do pouco que se tem, dividimos. Quando se tem muito, quando se tem fartura, há desperdício. Mas quando há falta, aprendemos a valorizar. Quando a voz do Senhor vem do deserto, ela não chega a nós distorcida, quebrada, fragmentada, por interesses econômicos, por interesses financeiros, por interesses escusos de líderes religiosos, de políticos, de fariseus de nosso tempo. É uma voz muito nítida, é uma voz límpida, é uma voz clara, que nos fala daquilo que é essencial para a vida, essencial para uma verdadeira espiritualidade, essencial para uma adoração genuína. Não nos fala de nossas disputas, de nossas intrigas, ou até mesmo de nossas estratégias. O essencial está ligado àquilo que é necessário. O que é necessário em nossa espiritualidade? O que é necessário na sua vida? Muito pouco, mas que demanda desprendimento. Assim é a mensagem de João: ponde-vos diante de Deus e reconhecei, cada um de vós, o vosso pecado, a vossa mazela, sujeitai de vossa inocência, ide à raiz, ide à origem, ide ao Gênesis. Todos nós somos, de alguma maneira, cúmplices das nossas mazelas, cúmplice dos nossos pecados, do pecado do outro. Porque o pecado do outro muitas vezes é o meu pecado, as intrigas do outro são as minhas intrigas, e vivemos neste mundo, e todos nós somos culpados, e somente desculpados pela graça e misericórdia de Deus. Mas o deserto forja em nós o caráter de verdadeiros cristãos. Todos e cada um dos cristãos, dos crentes, temos algo de a ver com a infidelidade muitas vezes da igreja contemporânea, infidelidade ao Evangelho. Precisamos, neste período, voltar ao Evangelho que não nos escraviza, voltar ao Evangelho que é a boa notícia, voltar ao Evangelho que é liberdade para cada um de nós. A religião, eu não tenho nada contra a religião, mas a religião falha no sentido de nos religar a Deus, porque somente o Senhor Jesus Cristo pode nos religar a Deus, pode nos reconectar com Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E se nós queremos estar conectados com Deus, ligados ao Senhor, não pode ser pelo templo, não pode ser pela instituição, não pode ser pelos ritos e costumes, mas nós precisamos ter a boa escuta, ter o bom ouvido, como o de João,
ir ao deserto, escutar a voz do Senhor e viver apenas o essencial, aquilo que é necessário para cada um de nós, porque não precisa de muita coisa, porque o Senhor tem procurado nesses dias verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está preocupado com o local, Deus não está preocupado com a roupa que você está vestindo, Deus está preocupado com o teu coração, com a tua vinda, porque Ele está voltando, e se você não estiver convertido, se você não tiver feito o seu compromisso com o Senhor, você vai ficar. Essa é a grande verdade. No deserto é decisivo, é necessário cuidar da vida. Isso é o mais importante. Assim proclama João Batista: convertei-vos a Deus. Esta foi a mensagem de João, mas é uma mensagem diferente nos púlpitos de muitas igrejas, de muitas denominações, de muitas igrejas cristãs, onde algumas pessoas estão dizendo que vocês ficarão ricos, que vocês foram constituídos por cabeça e não por cauda, e que vocês devem ter os melhores empregos, os melhores salários, porque estão vendo chaves de casa, chaves de apartamento, estão vendo ouro, estão vendo pedras preciosas, estão vendo todas essas coisas, mas os profetas de hoje não estão apontando o dedo para os pecados que permeiam muitas vezes os nossos corações e as nossas comunidades. No deserto, o importante não é a casa, o importante é sobreviver, o importante é ter do Senhor dia após dia. O deserto é um período, é um momento que nós estamos passando. Os antigos passaram pelo deserto, e o Senhor abençoou dia e noite com provisão de água e comida, e disse a eles que não guardassem o maná, mas eles estavam a guardar o maná, e o maná apodreceu. Meus irmãos, é tempo de conversão. Precisamos nos converter, porque o Senhor está voltando. Não podemos encontrar o nosso noivo, não podemos encontrar o nosso Senhor com as nossas roupas sujas, com as nossas roupas manchadas. Nós precisamos estar preparados para o Senhor. Convertei-vos a Deus, lavai-vos de vossa malícia e começai a reconstruir a vida da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor deseja. Segundo lugar, abrir caminhos para Deus. João foi chamado para abrir o caminho para Deus. Nós, eu e vocês, somos chamados a abrir caminhos para o Senhor em nossos dias. João Batista grita muito. Talvez não fosse querido ou desejado nas conferências de muitas igrejas de nossos dias. Talvez a maioria dos pastores de nossos dias não queria João Batista no púlpito, mas isso não traria nenhum mal a João Batista, porque ele não estava na igreja, ele estava no deserto, pregando, o batismo da conversão. João grita muito, e ele o faz porque vê o povo dormindo, o povo de uma certa forma acomodado, e ele deseja despertar o povo. João deseja sacudir o povo. João deseja acender o fogo do Senhor no coração de cada homem, de cada mulher de seu tempo. Talvez esse seja o sentimento que deve permear o meu coração e o coração de cada um de nós, de vermos os nossos irmãos em Cristo, de ver uma igreja despertada, não uma igreja moloide, não uma igreja que fica dormindo, mas de homens e mulheres que estão antenados para a volta do Salvador, para a volta do Senhor Jesus. Seu grito concentra-se num único apelo: preparai o caminho do Senhor. Mas surge uma pergunta para nós hoje, como povo de Deus: como preparar caminho? Como preparar caminho em nossos dias? Como preparar caminho em nossa espiritualidade? Como preparar caminho em nossa igreja, em nossos projetos? Como dar lugar ao Senhor em nossa vida? Em primeiro lugar,
para atendermos essas duas chamadas, a de preparar caminho e de como abrir o caminho para Deus em nós e para a nossa comunidade, precisamos empreender numa busca pessoal. Eu não posso peregrinar por você. Eu não posso viver as experiências de Deus por você. Eu não posso viver o que Deus tem para mim, para você. A busca é individual. Cada um de nós é chamado para viver esta busca, para viver esta aventura, para viver esta experiência com o Senhor. Para muitos, Deus está hoje encoberto por todo tipo, talvez, de preconceitos, de dúvidas, talvez de recordações más, recordações lá da infância. Deus vai te castigar, né? Deus, olha, ouve Deus, você desobedecer a Deus, Deus vai te maltratar. Tudo isso que está acontecendo na sua vida é porque você decepcionou Deus. E talvez o indivíduo, a pessoa ouviu tanto isso de um Deus maldoso, que ela não quer ter a experiência pessoal. Mas eu quero desconstruir isso em nome de Jesus na sua vida. Eu quero dizer a você que Deus é misericórdia. Deus é o Deus que perdoa os nossos pecados. Ele é o Deus que nos possibilita um recomeço. Ele é um Deus que faz algo novo. Ele está sempre de braços abertos para nos receber, mesmo que caiamos. Porque a Bíblia nos diz que 7 vezes o justo cairá, mas ele não ficará prostrado, porque somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós lá na cruz do Calvário. Ele morreu por nós. E mesmo que eu venha a pecar daqui 10 minutos, Deus já sabia do meu pecado e Ele já está disposto a perdoar o meu pecado e me amar como se nada daquilo tivesse acontecido, porque Ele é Deus. E é esse Deus que nós devemos conhecer. É claro que, como o apóstolo Paulo, eu não posso usar da graça desculpa para viver uma vida de pecado, mergulhado no pecado, mas o que eu preciso entender é que com Deus sempre há uma segunda chance. Há sempre um recomeço, há sempre um domingo que nos remete à ressurreição. Como descobrir esse Deus? O importante é não pensar na instituição, é não pensar nos pastores, é não pensar nos religiosos, é não pensar nos ritos, nas liturgias, nas ordens de culto, nos esquemas que muitas vezes permeiam as igrejas. O que nós precisamos, em primeiro lugar, é buscar o Deus vivo, é buscar o Senhor que nos revela através de Jesus Cristo, e podemos conhecê-lo através da sua santa e preciosa palavra. Deus se permite ser encontrado. Basta você procurá-lo. Procure Ele na sua Bíblia. Procure o Senhor nas suas orações. Procure o Senhor na contemplação. Procure o Senhor na oração. Procure o Senhor no silêncio. E Ele se mostrará a ti. Ele se apresentará a você. Em segundo lugar, nesse tópico, você precisa de atenção interior. Para abrir um caminho para Deus, é necessário, se faz necessário, se humilhar, se faz necessário descer as escadas da altivez, do orgulho, é necessário sair do templo, é necessário deixar os holofotes, é necessário ir para o deserto, é necessário se abaixar, é necessário ir ao fundo do nosso coração. Precisamos ter aquele momento com Deus. Senhor, eu estou sem forças para continuar. Senhor, eu estou vazio, mas eu preciso ser enchido pelo Senhor, enchido da alegria do Senhor que me renova, enchido da tua paz. Eu preciso, então precisa de atenção interior. Cuida de ti mesmo. Esta foi uma orientação do apóstolo Paulo. Você precisa olhar para o fundo do seu coração. Quem não busca o Senhor em seu interior, dificilmente encontrará Deus fora. Porque o Senhor, em primeiro,
deve ser encontrado em nosso coração. E quando ele é encontrado em nosso coração, nós podemos e encontraremos ele na vida do outro, na comunidade do outro. Já viu uma pessoa que murmura? A pessoa que tem um coração fechado, amargurado, ela reclama de tudo. Se faz sol, ela reclama. Se chove, ela reclama. Se está calor, ela está reclamando. Se faz frio, ela reclama. Se o culto foi rápido, ela reclama. Se o culto foi demorado, ela reclama. Se cantou o hino, ela reclama. Se não cantou o hino, ela reclama. Pessoas mal vividas, mal resolvidas. Pessoas que ainda não desceram ao fundo do coração para se encontrarem com Deus. Mas quando este caminho, essa trajetória é feita, há humildade e conhecemos a Deus que nos leva a ser grato e passamos a agradecer por tudo. Dentro de nós, meus irmãos, vamos encontrar medos, encontraremos as nossas fragilidades, perguntas, questionamentos. Dentro de nós encontraremos os mais variados anseios, desejos. Também encontraremos, talvez, o vazio que só o Senhor poderá preencher. Não importa o que permeia o nosso coração, o importante é ter a certeza, a fé que Deus está ali. Deus estará dentro do seu coração pela fé, suprindo você, falando com você, se importando com você. Ele nos criou com um coração que não descansará senão nele. O nosso coração só estará quieto, só encontrará paz e quietude em Deus. Quer estar em paz contigo? Com o teu coração? Encontre-se com Deus nesta peregrinação. Terceiro lugar, neste segundo tópico, precisamos ter um coração sincero. O que mais vai nos aproximar do mistério de Deus, do viver de Deus, das experiências com Deus, é viver na verdade do Evangelho. É viver o Evangelho. É não enganar-nos a nós mesmos, mas sermos pessoas racionais, pessoas equilibradas, ajustadas. Precisamos, de forma muito sincera, reconhecer a fragilidade do nosso coração, reconhecer os nossos pecados, reconhecer onde estamos falhando com nós mesmos, com Deus e contra o nosso próximo. Precisamos ter essa percepção e clamar ao Senhor por compaixão. Precisamos ter esse grito: Senhor, tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim, Senhor. Precisamos pedir ao Senhor que Ele tenha compaixão de nós, porque nós somos pessoas dignas da compaixão de Deus, porque somos pecadores. Este é o melhor caminho. É o melhor caminho. Clamar por compaixão, porque quando clamamos por compaixão, reconhecemos a nossa fragilidade e, por fim, recuperaremos a paz, recuperaremos a alegria e recuperaremos a paz interior em nossa vida. Último lugar, precisamos ter uma atitude confiante, não uma mente dividida, não uma mente duvidosa, não uma atitude dividida, não uma atitude duvidosa, mas precisamos ter uma atitude confiante. O medo vai fechando, bloqueando o caminho para Deus. Algumas pessoas têm medo de se encontrar com Deus, caminhar ao lado de Deus, buscar ao Senhor. Algumas só pensam no seu julgamento, algumas só pensam no seu juízo e nos possíveis castigos e retribuições divinas. Algumas pessoas não conseguem acreditar que Deus é só amor. Algumas pessoas não conseguem acreditar no Deus que é misericórdia. Inclusive, quando julga a cada um de nós. Sabia disso?
que mesmo quando o Senhor nos disciplina, mesmo quando o Senhor nos julga, Ele ainda é amor e Ele ainda é misericórdia. Porque Deus faz e fará tudo isso com amor que não se acaba, com amor infinito, com amor que nos convida a contemplar e esperar Jesus Cristo. Despertar a confiança neste amor é começar a viver de maneira nova, como uma nova criatura, como uma nova pessoa, de maneira nova e prazerosa. Como é bom caminhar com Jesus, como é bom estar com Jesus no deserto, sabendo que Ele nos fortalece e Ele fala conosco, pois Ele não abandona ninguém. Deus não abandona os seus filhos. Se seu pai te abandonou, Deus não te abandona. Se tua mãe te abandonou, Deus não te abandona. Se a tua família te abandonou, Deus não te abandona. Se o teu cônjuge te abandonou, Deus não te abandona, porque Ele é o Deus Emanuel. É o Deus que está conosco. Hoje Adalto compartilhou um pouco da devocional, né? Quando o anjo aparece a Maria e diz, Deus está contigo. E a devocional de hoje do Manancial, é isso? Nos diz que Deus está com vocês. Este Deus que está conosco é o Deus Emanuel. É este Deus que precisamos confiar. É neste Deus que precisamos nos apegar, que precisamos desejar, crer de todo o nosso coração. É o Deus que conhece o mais fundo e o mais profundo do nosso coração. Meus irmãos, como João, nesses dias que antecedem o Natal e que antecedem a vida de Jesus, a vinda do Senhor Jesus, nós precisamos nutrir uma boa escuta. Escutar a voz que nos chama ao deserto, escutar a voz que nos chama ao deserto para abrir caminhos. Precisamos ser homens e mulheres de Deus que construam caminhos para que outras pessoas possam se encontrar com Deus, possam se entregar a Deus. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé. Você não está aqui hoje porque desejou estar. Você está aqui hoje porque você ouviu a voz de Deus, que chamou você hoje para vir aqui nesta igreja, para ouvir a mensagem do Senhor. Você ligou esse vídeo ou acessou este programa no YouTube ou no podcast, porque o Espírito Santo de Deus te conduziu para isso. Porque Ele quer ministrar o teu coração, Deus quer fazer algo novo na sua vida, Deus quer salvar você, Deus quer curar você dos seus traumas, Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer restaurar o seu chamado. Você precisa ouvir a voz e você precisa seguir o Senhor confiante. Há alguém nesta noite que queira entregar a sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos. Eu gostaria de orar por você, eu gostaria de ministrar na sua vida. Há alguém que queira entregar a sua vida a Jesus, ou alguém que deseja voltar aos caminhos do Senhor, se decepcionou com os religiosos, com os líderes religiosos, se afastou da igreja, da sua espiritualidade, mas hoje, como João, quer ouvir a voz e quer voltar a ter uma espiritualidade com Deus, eu gostaria de orar por você. Há alguém assim, que queira voltar aos caminhos do Senhor, ou entregar a sua vida a Jesus? Há alguém? Não há? Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai bendito, de amor, de graça e de bondade, queremos ouvir a Tua voz que nos chama ao deserto. E no deserto, Deus, queremos ser sustentados pela Tua mão. No deserto, queremos ser forjados pelo Senhor. Queremos ser alicerçados pelo Senhor. Queremos ter uma experiência viva e real contigo. Que o Senhor nos ensina, Pai, a conhecer o nosso coração e descer ao mais íntimo do nosso coração, para que possamos conhecer o Teu coração e para que possamos nos converter dos nossos maus caminhos. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que sejamos instrumentos do Senhor, para que outras pessoas possam ouvir do Senhor, para que elas possam entregar a vida a Jesus e possam viver uma espiritualidade contagiante e frutífera. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.